Graças a Pai, irmãos. Hoje, na parte da tarde, acredito que o Senhor nos deu um pano de fundo muito interessante para aquilo que o Senhor tinha posto no meu coração. Os irmãos falaram a questão da batalha, da luta. E, irmãos, quando cremos no Senhor, fomos alistados no exército. O exército do Senhor. Isso não é uma brincadeira, irmão. Nós estamos em luta todos os dias. No nosso trabalho, onde nós estudamos, na nossa casa. Irmãos, não podemos ignorar isso, irmãos. Não podemos ignorar isso. Porque quando ignoramos essa luta, irmãos, nós somos uma presa fácil para o diabo. A Bíblia, Pedro fala que o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão. Irmãos, se nós não atentarmos para isso, nós vamos ser presa fácil do diabo, irmão. Porque estamos numa guerra, sabe? Tem um Senhor que tem um propósito, tem um supremo propósito para conosco, que é formar o seu Filho em nós. Mas de contrapartida temos um adversário. Mas também temos uma vitória que é o Senhor. O Senhor é a nossa vitória. Irmãos, como os irmãos leram, questão de, se não me engano, foi Moisés, profeta, que falou que ele estava no meio de uma geração de lábios impuros. Ele tinha lábios impuros e a geração era, e a geração era perversa. Os nossos dias hoje não são diferentes, irmãos. Nossos dias não são diferentes. Mas temos uma palavra do Senhor para que avançamos, sabe? Temos uma palavra do Senhor. E isso é pela fé, irmãos. É pela fé. Por isso que fala que é a fé que vence, sabe, irmãos? Eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Irmãos, tem uma vitória para nós, essa vitória é em Cristo. Mas não podemos ignorar os ardis do diabo. Temos que entender o nosso inimigo. Temos que conhecer o Senhor e entender o nosso inimigo, irmãos. Porque, irmãos, estamos, sabe, numa guerra constantemente, irmãos. Estamos numa guerra como pais de família, estamos numa guerra como filhos, estamos numa guerra como marido, estamos numa guerra como esposa. Irmãos, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos estão numa guerra constante. Esse mundo está em trevas, irmãos. Esse mundo está em trevas. Essa geração de hoje, principalmente os jovens, irmãos, eu sou um pouco mais jovem que vocês, não muito. Talvez eu tenha passado pelo que vocês passaram, não com tanta força como hoje. Talvez há 10 anos atrás, a intensidade era um pouco menor. Mas eu passei por isso e vi o quanto é difícil, irmãos. O quanto é difícil se nós não recorrermos ao Senhor. Se nós não sabemos, irmãos, não aplicarmos o nosso coração no Senhor, irmãos, o Evangelho fica muito difícil, sabe? Porque o mundo tem um atrativo muito grande. Irmãos, hoje no mundo é a questão é a questão da homossexualidade, a questão dos casamentos, irmãos, a questão da vida sexual do adolescente já começando muito cedo. Isso tudo é uma afronta ao Senhor, irmãos. Isso tudo é uma afronta ao Senhor e nós precisamos conhecer o que a palavra do Senhor fala sobre isso, sabe, irmãos? Temos uma defesa do Evangelho. Temos que defender a nossa fé, como o Adilson falou de tarde. Eu não estou baseado na fé do meu pai nem da minha mãe. Estou baseado naquilo que eu creio. Estou baseado naquilo que eu vi do Senhor. E essa fé que eu vou servir, sabe? Não o Deus do meu pai ou o Deus da minha mãe, mas o Deus que eu sirvo. Confesso aos irmãos que eu fiz algum esboço aqui, porque minha mente é fraca e eu preciso da ajuda da cola, como alguns dizem. Queria, com a ajuda do Senhor, sabe? Que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse caminho, sabe? Queria ler com os irmãos Efésios 1.
1:18. Ele fala assim: iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de tudo principado e potestade, e poderes dominadores, poderes e domínios, e de todo nome que se possa proferir, tanto no céu, todo nome, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo, em todas as coisas. Queria ler mais um texto, Colossenses 1:13. Fala: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, seja soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Tudo subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, tem um propósito, irmãos. O Senhor sabe, irmãos, o Senhor nos chamou para um propósito. E esse propósito é que o Senhor seja cabeça sobre todas as coisas. Tem um encabeçar de Cristo, sabe, irmãos? Quando nós passamos por aquele ato do batismo, nós estamos declarando para o mundo que agora tem um cabeça sobre nossas vidas, que não pertencemos mais a Ele, que agora pertencemos ao Senhor. Isso é uma verdade do batismo. Agora isso precisa ser uma verdade no nosso dia a dia, sabe? Não só uma realidade espiritual, mas uma expressão de vida, sabe? O Senhor precisa ser o nosso cabeça. O Senhor precisa nos conduzir em todas as coisas, irmãos. Não só em algumas, sabe? Em todas as coisas. Porque, irmãos, só vamos estar guardados debaixo de um cabeçalho de Cristo, irmãos. Se não for, sabe, a cobertura do Senhor, irmãos, estamos expostos, sabe? Estamos expostos aos principados e potestades, como ele falou no 18, e dominadores, sabe? Há um principado e potestade. O Senhor está sobre tudo isso, irmãos. O Senhor está sobre tudo isso. Deus e Pai levantou sobre todas as coisas, irmãos. E o propósito do Senhor é formar seu Filho em nós. Esse é o propósito do Senhor. Mas temos um adversário. Não podemos ignorar isso. Isso é muito rico, isso é muito gostoso até de falar, mas tem um outro lado. Temos um adversário. Temos um opositor, sabe? Que hoje ele quer impedir esse avanço do Senhor em nós. Hoje tem um trabalho do Senhor que é formar seu Filho em nós, nos levar a uma estatura de varonilidade perfeita nele, mas de contrapartida, irmãos, tem o nosso adversário, que é o diabo, que quer impedir esse crescimento. Que quer, sabe, irmãos, fazer com que esse Cristo, todo suficiência e ressurreto, não cresça em nós. Que ficamos como meninos. Passa 20 anos e o Guilherme, poxa, conheci o Guilherme pequenininho, o Guilherme está na mesma situação.
Guilherme não cresceu nada. Mas, irmãos, tem um trabalho do Senhor. O Senhor quer nos levar a uma varonilidade perfeita nele. Agora precisamos atentar, sabe, irmãos? Atentar para as ciladas do nosso inimigo. Irmãos, e esse mundo é uma cilada para nós, irmãos. Tudo que vem desse mundo é uma cilada, irmãos. É uma cilada, sabe? Quando entramos nesse mundo, e o Senhor não, por isso que o Senhor fala, não como o Senhor falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Precisamos ser livrados do mal desse mundo, irmãos. Precisamos estar com o nosso coração aplicado no Senhor. Essa é a única maneira de nos livrarmos desse mundo. Sabe, irmãos, servirmos ao Senhor em justiça e santidade. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se queremos servir o Senhor em justiça e santidade, irmãos, precisamos negar esse mundo. Negar, sabe, todas as oferendas que esse mundo tem a nos oferecer. Como jovens e até como mais velhos, irmãos, é um banquete. Mas a finalidade desse banquete é nos destruir. O trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. Todas as coisas que ele faz têm essas três finalidades: matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, irmãos. Tudo que ele fala é mentira. Nada que vem dele é verdade. Nada que vem dele é verdade. Por isso, irmãos, quando andamos nesse mundo, precisamos ter essa consciência, irmãos, que tudo que está nesse mundo é mentira. Porque provém do diabo, ele é o príncipe desse mundo. Hoje, não sei qual a faixa etária dos jovens aqui, mas hoje, irmão, o mundo prega para os jovens a questão se a moça, se a menina é virgem, ela é taxada como anormal. Hoje, se o menino não tem várias namoradinhas, ele é um anormal. Hoje a questão da homossexualidade, a mídia até quer colocar isso como normal, irmãos. É moda. Mas, irmãos, isso tudo, o Senhor, sabe, nos tirou de fora disso aí, irmãos. O Senhor pagou um preço por nós. A Escritura fala que nós somos um povo de propriedade, povo adquirido do Senhor. O Senhor nos comprou com preço, irmão. Não para andarmos nesse mundo. Eu lembro que, certa feita na minha carreira cristã, eu estava passando por uma crise de identidade. Eu não sabia mais quem eu queria ser. Se eu queria ser cristão ou se eu queria ser mundano. Estava em crise. E eu lembro que o irmão, ele usou um exemplo muito interessante, que me ajudou bastante, do sapomba. Era um sapo que estava no brejo, e que ele olhava para o alto e ele viu um pombo passando. E ele queria ser um pombo. Sendo que ele era sapo, ele estava no meio do sapo. E ele queria ser um pombo. E ele começou a pedir ao Senhor para ser um pombo. E o Senhor falou, tá bom, você quer ser um pombo, eu vou te dar asa. O Senhor colocou asa nele. Quando ele voou e foi ficar no meio dos pombos, ele era um estranho. Porque ele era um sapo, ele não era pombo, ele era um sapo de asa. Ele não foi feito para aquilo ali. Agora ele tinha asa, estava lá no meio, mas ele não foi aceito. E aquilo naquela época me falou muito, porque eu estava numa crise de identidade muito grande. Eu queria asa, mas eu era um sapo. Mas eu queria asa, eu queria ir, irmão. Eu estava numa crise, porque eu via meus colegas fazendo algumas coisas, eu falei, rapaz, não é possível. Eu jovem, na flor da idade, nos hormônios da flor da pele. Falei, Senhor, eu falava, rapaz, não é possível, eu com o Senhor, não é possível, eu vou sair do Evangelho, vou dar um rolê no mundo, mas eu não consegui, o Senhor me constrangeu, graças a Deus, irmão. O Senhor mostrou para mim que ali não era o meu lugar. Por mais que eu fosse, eu poderia até ir, mas ali não era o meu lugar. Eu ia ter um estranho ali. E assim somos nós, irmãos, esse mundo não tem nada a nos oferecer, nós somos um estranho. Nós podemos até praticar as suas obras, mas vamos ser um estranho no meio dele. Porque o Senhor nos tirou disso, irmão. O Senhor pagou um preço por nós. O Senhor nos tirou desse lamaçal, sabe, irmão? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora andamos em novidade de vida, irmão. Agora temos um Cristo todo ressurreto,
que habita em nós. E Ele é mais que suficiente para vencer esse mundo, irmãos. Ele é suficiente para vencer esse mundo. Há uma vitória no Senhor, irmãos. A única condição que temos de resistir a esse mundo é como o Tiago fala, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, não tem como resistir ao diabo se não submetermos a Deus. Sem a submissão a Deus, não tem como resistir ao diabo, irmão. Não tem como. Agora, irmãos, temos o Senhor, sabe, irmãos? Temos um caminho de glória, sabe, irmãos? Um caminho que nos levará ao reino de glória, uma era vindoura. Coisa que esse mundo não tem, irmãos. O mundo é inimigo de Deus. Eu queria, na verdade, o texto que está em meu coração é essa questão de Efésios 6. Efésios 6, do 10 até o 20. Porque, irmãos, nós estamos lutando contra algo que não vemos, mas ao mesmo tempo vemos. Nós lutamos, irmãos, contra o diabo e seus anjos. E a potestade da maldade. Irmãos, nós não vemos. Se formos olhar com os nossos olhos naturais, nós já saímos na desvantagem. Mas temos o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele é a nossa vitória. O Senhor é a nossa condição, sabe, irmãos? O Senhor que nos garante o triunfo sobre todas essas potestades que operam hoje nesse mundo, irmãos. É o Senhor que tem nos guardado, sabe? É o Senhor que tem nos preservado. Se não fosse o Senhor, irmão, talvez muitos de nós não estaríamos nem aqui. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas, irmãos, tem uma palavra do Senhor. O Senhor tem uma vitória para nós. Essa vitória é no seu Filho, irmão. Vamos ler Efésios 6. 6:10. Fala assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só qual é a nossa luta contra quem é, irmãos. Vem falando mais. Portanto, ó, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estás pois firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés a pregação do Evangelho da paz. Obrigado, irmão. Da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e na súplica por todos os santos. Também por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo e eu seja usado para falar como cumpre fazer. Tem algo muito interessante, tem 9 itens aqui. Eu não sei se vai dar tempo para a gente estar falando cada um deles, mas vamos avançando. À medida que o Senhor vai nos dando graça, vamos estar falando. O primeiro item, irmãos, é o poder de Deus. Como foi falado, como lemos aqui em Efésios 1:18, vamos ler, vou ler novamente para os irmãos.
iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da sua glória e a herança dos santos. Irmãos, precisamos ter os nossos olhos iluminados, que, irmãos, o poder que o Senhor exerce é um poder de ressurreição, irmãos. É um poder que vai além da morte. É um poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos. A Bíblia, no grego, quando fala essa palavra poder, usa como um exemplo uma dinamite. É um poder muito poderoso. Esse é o poder de Deus, irmãos. E precisamos, ter os nossos olhos iluminados para podermos resistir ao diabo na força do poder do Senhor. Não é pedir, não estou falando para os irmãos agora, não, vamos pedir poder adicional ao Senhor. Nada disso, irmãos. O Senhor já está em nós, como alguns irmãos pedem poder, pedem padecer. Não estou falando isso. Estou falando que precisamos conhecer o Senhor. Precisamos, irmãos, precisamos se afundar no Senhor, sabe? Para que possamos conhecê-lo e conhecer a força do poder do Senhor. Quando nós não temos condição, a força do Senhor, ela vai além, irmãos. Ela vai além daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente possa compreender. Precisamos conhecer o Deus que servimos e a sua força, a sua dinamite. Não há nada que possa impedir uma dinamite, irmãos. Quando ela explode, ela abre caminho. É um poder muito grande. Esse é o poder do Senhor, irmãos. Esse é o poder que está em nós. Esse Cristo todo, inclusive ressurreto, ele está em nós, irmãos. O Senhor não está só no céu. Hoje nós somos casa e morada do Senhor. O Senhor veio morar dentro de mim, dentro de você. Nós podemos recorrer a esse poder a todo instante, irmãos. Não precisamos recorrer ao poder do Senhor só na reunião. Irmão, desse poder nós somos morada do Senhor. Seja qual situação que formos enfrentar lá fora, irmãos, temos o Senhor. Seja qualquer situação, irmãos, seja qualquer circunstância, temos um Deus que fala no nosso interior, irmão. Precisamos recorrer a esse Senhor. Antes de você dar qualquer passo, irmão, consulte o Senhor. Não saia entrando em qualquer situação. Consulte o Senhor, irmão. Tem um Deus dentro de nós que fala. E esse Deus, ele quer nos conduzir em toda a verdade, irmão. Não só em apenas alguma, mas em toda a verdade. Irmão, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida, sabe, irmão, no que se diz a relacionamento. Irmão, o Senhor quer ser Senhor sobre todas as coisas, irmão. Consulte o Senhor. Consulte o Senhor. Aprenda, sabe, irmão, a consultar o Senhor. Não precisa... Perdão, Thaís. Não precisamos pedir o Adilson para consultar o Senhor por nós. Temos o Senhor dentro de nós, irmãos. Não precisamos chegar, poxa, Adilson, fala com o Senhor aí para ver o que o Senhor pode fazer por mim nessa situação. Irmãos, temos o Senhor. Temos um Deus todo, inclusive ressurreto, dentro de nós. Esse Deus não está só dentro dos irmãos mais velhos, mas está dentro de nós, irmãos. Irmãos, esse Deus age com poder, irmãos. E é por isso que a nossa vitória é no Senhor, irmãos. A Bíblia fala que no Senhor somos sempre conduzidos em triunfo. Isso é no Senhor, irmãos. Você quer ser vitorioso? Recorra ao Senhor. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o nosso triunfo. Você quer ser bem sucedido profissionalmente? Recorra ao Senhor. O Senhor tem uma profissão para mim e para o irmão. Eu tenho uma experiência com o Senhor, que eu estava consultando o Senhor, que eu queria exercer uma profissão. E tudo indicava que eu iria entrar no ramo da informática. Eu já estava ciente que eu ia entrar no ramo da informática. Falei, vou fazer uma faculdade de... Não estou falando nada contra quem trabalha no ramo de informática, tá? Estou dando o meu exemplo. Então eu falei, vou fazer uma faculdade de ciências da computação. Mas aí eu comecei a consultar o Senhor. Falei, Senhor, deixa eu refletir. O Senhor tem o melhor para mim. E estava nessa luta, aí apareceu meu cunhado. Falou, Guilherme, você já fez a prova da faculdade? Eu falei, já. Ele falou, cara, tem uma vaga na minha empresa de estagiária de engenharia civil.
Irmãos, eu nunca pensei em fazer esse negócio, irmãos. Para mim era coisa de maluco. Mas eu vi que o Senhor estava me conduzindo aquilo. Eu falei, vou lá. Eu comecei a trabalhar, a estagiar, sem ter cursado um período da faculdade. Eu comecei a estagiar como engenheiro civil, eu não tinha nem começado a primeira aula da faculdade. Quando eu falo isso, o pessoal fala, não acredito. Mas foi o Senhor que me colocou. Tenho plena consciência que foi o Senhor que me colocou, irmãos. Porque quando eu falo isso, no mínimo eu tenho que ter o 5º período. Eu não comecei nem a primeira aula. Eu só tinha feito a prova e tinha mudado lá o curso. Eu tinha pedido para fazer ciência da computação. Aí quando meu cunhado falou, foi lá na faculdade e mudei para engenharia. Aí cheguei na empresa e falei, estou fazendo engenharia. E comecei a trabalhar. Um negócio todo completamente diferente do que eu imaginava para a minha vida. E hoje eu entendo que foi o Senhor que me colocou nessa situação. Talvez para mim o melhor na época fosse ciência da computação. Não que ciência da computação seja ruim, tá, irmão? Não me interpretem mal. Só estou dando um exemplo. Então eu consultei o Senhor. O Senhor me mostrou um caminho. O Senhor foi fiel. E servimos um Deus fiel, irmãos. Servimos a um Deus fiel. Não se precipite, jovem. Não se precipite. Temos um Deus fiel, irmãos. Eu tenho mais estou dando muita experiência, eu não sou muito espiritual não, tá? Eu tenho um exemplo da minha esposa, que na minha época não tinha jovem na igreja, estava difícil. Falei, rapaz, Senhor, como é que vai ser minha situação? Verônica, Bárbara, a galera tudo pequenininha. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu já com 20 anos, eu vi a Bárbara com 10, 12 anos. Falei, Senhor, misericórdia, como é que vai ser, Senhor? Eu não quero no mundo. Eu não quero buscar uma esposa para mim no mundo. Eu não quero entrar em julgo desigual, Senhor. Eu não quero entrar em julgo desigual. Senhor, me ajuda. Não estou vendo solução para o meu problema aqui não, Senhor. Mas o Senhor é fiel, irmão. Minha esposa apareceu, não sei nem de onde. Mas o Senhor colocou ela aí, graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo Senhor, pela fidelidade do Senhor, irmão. Eu estou falando isso para encorajar vocês no Senhor, sabe, irmãos? Não se precipitem, irmãos. A precipitação pode ter um preço muito caro no futuro. Recorram ao Senhor, sabe, irmãos? Não entre em julgo desigual, irmãos. Não entre em julgo desigual. O mundo não tem nada para nós. Irmãos, não vá buscar jovens, tanto homem quanto mulher, não vão buscar cônjuge no mundo, irmão. É julgo desigual. É julgo desigual, irmãos. Recorra ao Senhor. O Senhor, irmãos, o Senhor tem algo para nós, irmãos. Não se precipitem. Não se precipitem, irmãos. Recorra ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Porque servimos a um Deus fiel, irmãos. Servimos a um Deus fiel. Eu não sei quando ela saiu. Depois eu vou até perguntar, mas que até hoje eu não sei. Mas eu sei que eu estou casado até hoje, graças a Deus. São da costela. Mas, irmãos, recorramos ao Senhor, irmãos. O mundo hoje, irmãos, está terrível, irmãos. Principalmente a questão da sexualidade para os jovens. Irmãos, não entre em julgo desigual. Um conselho, toda vez, irmãos, que uma jovem tem relação com outro jovem, ela tem um corpo com ele. Isso é sério diante do Senhor, irmãos. Isso é sério, precisa gerar temor no nosso coração. Porque o mundo faz isso aí, irmão. Bobear tem menina aqui no final de semana, dorme com 3, 4 garotos. Agora comigo, não. Estou no mundo, estou na moda, é moda, eu também vou. E a galera da escola vai. E o pessoal, fuma um cigarro, não, vou fumar aqui, só para mim ficar na onda junto com eles. Irmãos, vamos ser um sapão, irmãos. O mundo não tem nada para nós. Irmãos, isso é uma luta, irmãos, nós estamos, por isso que precisamos ter a consciência que estamos numa batalha, irmãos. Não é brincadeira. Esse mundo é o nosso adversário. Esse mundo é o nosso adversário, ele não é nosso amigo. Nem amigo meu, nem teu, ele não é o nosso amigo.
Pelo contrário, a finalidade dele para conosco é nos destruir, irmãos. É nos tirar da presença do Senhor. É nos destruir, irmãos. Por isso que precisamos recorrer ao Senhor, irmãos. Temos o Senhor, irmãos. O Senhor é tudo para nós, irmãos. O Senhor é mais que suficiente. Irmãos, tudo desse mundo passa, irmãos. A onda desse mundo, no máximo uma noite. No máximo uma noite. Uma noite na farra. Mas no dia seguinte vem a consciência, irmãos. E a consciência é pesada, irmãos. A consciência não alivia. Mas, irmãos, temos o Senhor. Você sabe o que me ajudou, irmãos? Foi estar com os irmãos. Foi estar no meio dos irmãos. Os irmãos foram a minha guarda no Senhor, irmão. O Senhor, os irmãos foram a minha guarda. E eu, na minha época não tinha jovem não. O jovem era Gabriel e Silas. Os irmãos mais novos eram Delcio, Nádio. Eu, um jovem de 20 anos, vou sentar para conversar com os irmãos com mais de 50 anos. Cuidado não. O Nádio era um pouquinho mais novo, um pouquinho. O Nádio era o caçula da turma. O Nádio era o caçula. Mas, irmãos, os irmãos que me guardaram, irmãos. Os irmãos sempre tinham uma palavra do Senhor para me encorajar a estar diante do Senhor. Se eu rejeitasse os irmãos, talvez hoje eu não estaria nem reunindo, irmãos. Porque os irmãos que me guardaram. Irmãos, recorra aos irmãos. Jovens, recorra aos irmãos. O mundo não tem conselho nenhum para mim nem para você. O conselho do mundo, ele vai contra o Senhor. Ele é contra o Senhor, irmãos. O conselho que o mundo tem para te dar é um conselho que é contra o Senhor. É contra as Escrituras. O mundo não tem conselho nenhum para te dar. Recorra aos irmãos. Recorra à comunhão com os irmãos. Procure estar junto com os irmãos. Não vá buscar conselho no mundo, porque o mundo não tem nada para nós, irmãos. O mundo não tem, pelo contrário, o conselho que o mundo vai te dar, ele vai te levar a uma destruição. Ele vai te levar para um caminho oposto do Senhor. Ele vai te levar contra o Senhor. Mas, irmãos, os irmãos têm o Senhor. E é esse Deus, esse Senhor que está nos irmãos, que vai nos guardar, irmãos. Não rejeite os irmãos. Jovens, esteja junto com os irmãos. Esteja no seio da comunhão. Irmãos, não se afastem. Porque quando nos afastamos, somos uma presa fácil. Vamos avançar mais um pouquinho. Queria pegar aqui esse 11 e 12, que ele fala assim, ó. Porque a nossa luta, 6, estou em Efésios 6 ainda, tá aí. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nem carne, mas e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queria Pedro, 1 Pedro 5. Irmãos, essa é a nossa luta, irmãos. Por isso que quando acordamos, irmãos, quando acordamos e colocamos o pé na rua, não precisa nem colocar o pé na rua, quando acordamos, irmãos, já temos que ter consciência que vamos enfrentar uma luta, irmãos. É como se estivéssemos na cova dos leões. E o Senhor é que tem que nos guardar. O Senhor é que vai nos guardar nesse mundo. Nós saímos para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para os nossos afazeres no dia a dia. E quem nos guarda é o Senhor, irmãos. Se o Senhor não nos guardasse, irmão, nós nem retornaríamos. Mas se retornamos, porque o Senhor tem nos guardado, que a sua misericórdia tem nos assistido, irmãos. Isso é motivo de muita alegria, irmãos, porque o Senhor tem avançado conosco. Ainda tem um propósito do Senhor para conosco, irmãos. Não é tão somente para a gente viver o nosso dia
Acordei, vou para o trabalho, vou para a faculdade, de maneira rotineira, voltei, dormi. Não, sou bom, fui esperto, andei atento no dia a dia, nenhum ladrão me pegou porque eu fui esperto, nenhum carro veio desgovernado e me atingiu porque eu sou bonzinho. Irmãos, é o Senhor que tem nos guardado, irmãos. O Senhor tem nos guardado porque Ele ainda tem uma finalidade conosco, que é formar seu filho em nós, irmãos. O Senhor tem uma finalidade, sabe? Não é de qualquer... Não, fui bom, resisti àquela situação que veio no trabalho. Irmãos, é o Senhor que tem nos guardado, irmãos. A todo instante vem proposta do mundo para nós. É proposta para sermos corruptos. É proposta para enganarmos. É proposta de mulheres e de homens para as irmãs. Irmãos, a todo instante tem esse banquete, irmãos. E o que nos guarda é o temor do Senhor, irmãos. O que nos guarda desse mundo é o temor do Senhor. Se não tivermos o temor, vamos entrar por dentro dessa situação. O Senhor é que tem nos guardado, irmãos. É o Senhor que tem nos mantido de pé diante dEle. O Senhor é que tem nos mantido de pé, irmãos. Irmãos, esse é o quadro que fizemos hoje, irmãos. Não é uma brincadeira, irmãos. Para estarmos aqui reunidos é uma luta. E a gente chega na reunião, acha que é só chegar, sentar e reunir. Não, irmãos. É uma luta para chegar, é uma luta para entrar na presença do Senhor. Porque temos oposição, irmão. Não é só sentar, não. Silas vai tocar um louvor, a Denise toca bem, né? A Denise vai puxar um louvor ali abençoado e o céu vai descer. O Silas vai chegar aqui com o microfone, vai falar uma palavra de encorajamento para os irmãos, e todo mundo se alegrar e pronto. Irmãos, temos uma responsabilidade diante do Senhor, irmãos. E precisamos atentar para isso, irmãos. Tanto os jovens quanto os mais velhos. Não é uma responsabilidade só dos mais velhos, irmãos. É uma responsabilidade da igreja. E se você creu no Senhor, você faz parte dessa igreja. Então você tem uma responsabilidade. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote diante do Senhor. Então você foi colocado para ministrar a Ele. Não para sentar no banco e outros ministrarem para você. Isso é crédito, irmão. O Senhor nos chamou, irmão, para oferecer os sacrifícios a Ele. Não para que alguém, se for assim, o Silas e a Denise, botar o Adilson, o Sérgio. Não, eu vou ouvir o Adilson ou o Sérgio, que os irmãos vão dar uma palavra do céu. Irmãos, cadê a nossa responsabilidade diante do Senhor, irmãos? Nós estamos transferindo a nossa responsabilidade para os irmãos. E a nossa responsabilidade do Senhor, como sacerdote, vamos ficar inativos. Não, eu sou novo demais. Irmãos, você é responsável diante do Senhor, independente da tua idade. Não tem idade, você é um sacerdote. Sacerdote não tem idade. Você é um sacerdote que precisa ser ativo para o Senhor, irmãos. Não é agora também ficar no ativismo, não. Nós precisamos, sabe, irmãos, conhecer o Senhor. Precisamos conhecer o Deus que servimos, irmãos. Como, não sei se foi o Adilson ou o Sérgio que falou na reunião de tarde. Irmãos, não servimos o Senhor porque os nossos pais servem. Mas servimos o Senhor porque nós o vimos. E nossos olhos foram abertos por Ele. Então fomos a Ele, irmãos. O Senhor nos constrangeu. A nossa fé não é uma fé no Jorge e na Cláudia. Não, eu sirvo o Senhor porque desde pequenininho a minha mãe serve, então eu vou servir também. É o Deus que meu pai serve, então para não contrariar meu pai, eu vou servir esse Deus também. Irmãos, não é isso. Precisamos ser responsáveis diante do Senhor, irmãos. Temos uma responsabilidade de ministrar a Ele, oferecer sacrifícios a Ele, irmãos. E ninguém pode fazer isso por nós, irmãos. Nós temos uma responsabilidade, isso é intransferível. Eu não posso transferir para outro irmão. Não, vou transferir para outro irmão ali que talvez ele tenha mais graça do que eu. Então não tem como. Você é responsável. Você tem uma responsabilidade diante do Senhor. O Senhor tem dado, irmãos. O Senhor pode ter te dado um, mas Ele te deu. Por isso precisamos avançar, irmãos. Precisamos avançar em conhecer o Senhor, irmão.
Precisamos ter os olhos do nosso coração, do nosso entendimento iluminados, irmãos, para que possamos ver o Senhor e assim ir até Ele, irmãos. O Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, irmãos, para que possamos ver o Senhor e caminharmos e ir até Ele, irmãos. Não ficamos, sabe, irmãos, na passividade. Não, vou sentar aqui, depois eu saio. Irmãos, essa não é a proposta do Evangelho para mim nem para os irmãos. O Senhor tem nos chamado a uma responsabilidade. Como o irmão Sérgio falou, irmãos, não há tempo de brincadeira, irmãos. Não há tempo de brincadeira. Vamos ler aqui 1 Pedro 5,17. Pedro 5,7. Acharam? 1 Pedro 5,7. Fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistir firme na fé. Olha, irmãos, firme na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Irmãos, não é um privilégio só dos irmãos esse sofrimento que temos passado no mundo, irmãos. Não é um privilégio só nosso, não. Não pense os irmãos que é só o Rio de Janeiro, só os irmãos do Rio. Irmãos, esse sofrimento está por toda a irmandade. Porque temos um opositor, irmãos. Temos um adversário. Agora precisamos resistir firme na fé, irmãos. É firme na fé. Essa é a maneira de resistir, irmãos. Precisamos ter firme na fé contra os enganos e sofismas do nosso adversário. Irmãos, temos um objetivo que é o Senhor e seu reino. Mas, irmãos, temos uma luta diária, irmãos. Temos uma luta diária. E precisamos estar firme na fé, irmãos, para podermos resistir o dia mau. O dia mau vai vir, irmão. O dia mau é todo dia. O dia mau não vai vir, não. Ele é todo dia. Quando você acorda, ele se coloca diante de você. Todo dia. Todo dia. O dia mau ele não vai aparecer, não. Ele é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois é todo dia. Enquanto você viver. Enquanto você viver, porque o mundo jaz no maligno. Então o dia mau é todo dia. O dia mau ele não vai chegar amanhã, não. Estou aqui de boa, na segunda-feira o dia mau dá uma descansada. Então ele não vai vir não, que é segunda-feira, o pessoal está meio cansado no final de semana, o dia mau. Não, o dia mau é todo dia, irmãos. O dia mau é todo dia. Quando você acorda, o dia mau já começa. É o Senhor que nos guarda, irmão. É o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos protege. O Senhor é a nossa guarda, irmãos. Se não fosse o Senhor, irmãos. Mas graças a Deus que temos um Deus fiel, irmãos. Temos um Deus fiel. Temos um Deus que, sabe, irmãos, é por nós. Graças a Deus ele é varão de guerra, irmãos. Temos um Deus que é varão de guerra. Graças a Deus que ele é varão de guerra. Porque ele é o único que pode guerrear as nossas guerras, irmãos, e nos fazer vencedor. Porque ele é vencedor, irmãos. O Senhor é vencedor. Por isso que o Senhor sempre nos conduz em triunfo, irmãos. Porque ele é vencedor. O Senhor é vencedor, irmãos. O Senhor não vai vencer, ele já é vencedor. Por isso que quando somos conduzidos no Senhor, irmãos, somos conduzidos em triunfo, porque ele é vencedor. Então, porque o Senhor é vencedor, nós também participamos dessa vitória.
porque somos conduzidos por Ele, irmãos. Queremos ser vencedores, irmãos. Corramos ao Senhor. O Senhor é a nossa vitória, irmãos. O Senhor é a nossa vitória. Queria pegar mais um texto aqui, João, 1 João 5. Cinco 18. Acho que foi até o Tancredo que leu esse texto hoje de tarde. Pode ler? Ele fala assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz maligno. Irmãos, é o mundo inteiro, não é a parte dele. Mas o Senhor que tem nos guardado, irmão. E o maligno não lhe toca. O Senhor é a nossa guarda, irmão. O Senhor é a nossa guarda, irmão. Corramos a Ele, irmãos. Corramos para o Senhor. Porque o Senhor é a nossa guarda nesse mundo mau, irmão. O Senhor é a nossa guarda. Toda a proposta que esse mundo tem para nos oferecer, irmãos, nada se compara ao que o Senhor tem para nos oferecer, irmãos. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o que o mundo tem a te oferecer não se compara ao que o Senhor tem a nos oferecer, irmãos. Irmãos, não vamos trocar a nossa herança por uma sopa de lentilha, irmãos. Esse mundo não tem valor algum. Tudo vai passar, irmãos. Esse mundo tudo passa. Pode durar no máximo um ano, mas passa. Mas, irmãos, o Senhor não passa, irmãos. O Senhor é eterno. O Senhor permanece para sempre a sua palavra, irmãos. Ela é a nossa guarda, irmãos. Ela é a nossa guarda. O Senhor é a nossa guarda. Queria ler mais um texto aqui, Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Dez, 4 e 5. Pode ler, irmão? Ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular-nos sofismas. Irmãos, as nossas armas não são armas físicas, carnais, mas nossas armas é em Deus, irmãos. E elas são poderosas para destruir todo engano das trevas, irmãos. Por isso que ele começa a falar ali da armadura, do escudo, do capacete, da espada. Cada situação dessa, irmãos, é uma base, a doutrina que temos que ter para ficarmos fortalecidos contra esse mundo, contra o diabo e seus anjos. Precisamos conhecer, irmãos, que como soldado, se temos um inimigo, se temos uma guerra, irmão, nós temos que nos preparar. O soldado que vai para a guerra despreparado, fatalmente ele morre. Dificilmente ele volta. Ele fica no campo de batalha, porque ele não se preparou. Por isso que quando tem, eu não sou militar, mas os irmãos que são militares, quando tem uma guerra, irmão, tem um preparo, você estuda o inimigo, você não vai de qualquer maneira, você estuda onde você vai, no campo que você vai atuar, você vê as armas que você vai usar contra aquele inimigo.
que não são todas as armas, de repente ele tem alguma defesa, você precisa de alguma arma específica. Irmãos, assim é a nossa batalha, irmãos. Essa é assim a nossa guerra espiritual. Irmãos, precisamos conhecer o Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor. E precisamos conhecer o nosso adversário, irmãos. Precisamos conhecer, sabe? Para que possamos usar as armas certas, irmãos. E essas armas são em Cristo. Não são armas carnais. Não estou falando aqui de você pegar uma cadeira, não é nada disso. Aí ele vai falar mais aqui, o 18, não, só o 4 mesmo. Só esse 4. Essa é a nossa luta. Quando fala milícia, falando de guerra, de quartel, é isso que nós somos, soldados, irmãos. Nós somos soldados de Cristo. O Evangelho não é uma brincadeira, irmãos. Não é uma brincadeira. Se eu e os irmãos levarmos o Evangelho de maneira negligente, irmãos, vamos sofrer na mão do nosso inimigo. O diabo, como diz Pedro, está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, irmãos. Por isso que precisamos estar em Cristo. Essa é a nossa segurança, o Senhor, irmãos. O Senhor é a nossa segurança. Nossa segurança não é uma circunstância, não é o meu emprego bem sucedido, não é a minha empresa bem sucedida, não é a minha família bem estruturada, mas a nossa segurança é o Senhor, irmãos. Se o Senhor for a nossa segurança, vamos ter família bem estruturada. O emprego que te dizer, quando eu falo de emprego, irmão, não estou falando de você ganhar muito. Acho que ganha pouco, mas você vai estar feliz porque é o Senhor que te deu. Não, o Senhor vai nos conduzir em triunfo, irmãos. O Senhor quer nos conduzir em triunfo, irmãos. Mas quer nos conduzir nele. Quando somos conduzidos pelo Senhor, irmãos. Por isso que a vontade do Senhor, ela é boa e perfeita. E agradável. Ela precisa ser agradável para nós, irmãos. Não lutamos contra o Senhor. O Senhor tem uma vontade para nós. Mas às vezes o nosso coração é de tanta... Principalmente o jovem, ele é tão impulsivo, né? Que ele não mede as consequências, ele quer e... Mas lá na frente tem uma consequência. Não se desespere. Espera no Senhor. A Bíblia fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, irmãos. Confia no Senhor. Confia no Senhor, irmãos. Servimos a um Deus fiel. Não se desespere. Não se precipite, irmão. Talvez a circunstância ao nosso derredor nos leve a nos precipitar. Mas, irmãos, estejamos em Cristo, irmãos. Estejamos no Senhor. Porque a paz do Senhor é uma paz que excede a todo entendimento. E essa é a paz que vai nos guardar, irmãos. É isso que vai nos guardar. Não se precipite, jovem. Espera no Senhor. O Senhor tem o melhor para nós, irmãos. O Senhor tem o melhor para mim e para os irmãos. O Senhor quer nos conduzir em triunfo, irmãos. Mas esperamos nele. Não se precipite. A precipitação pode ter um preço muito caro. Muito caro. O salário pode ser caro. Por isso espera no Senhor, irmãos. Não se precipite. Porque, irmãos, a nossa luta não é fácil, irmãos. Temos um adversário. Irmãos, e quando nós ignoramos isso, irmãos, ficamos às vezes anos cativos em situações que entramos porque não recorremos ao Senhor, sabe? Ficamos presos em situações. E graças a Deus que o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel, o Senhor vai ao nosso encontro e ainda nos liberta, mas às vezes perdemos anos cativos em situações que nós mesmos
que entramos porque não recorremos ao Senhor. Fomos agindo de nós mesmos, falo principalmente aos jovens, no nosso impulso, e entramos, não, é o que eu quero, é o que eu penso. O jovem é muito assim, né? O que eu quero, o que eu penso. Meu pai e os irmãos são tudo velhos, tudo ultrapassado. A moda agora é outra. As coisas se atualizaram. Irmãos, o Senhor não se atualiza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo, irmão. O Senhor não muda de acordo com a geração. Ele é o mesmo. O mesmo Deus de ontem é o de hoje, e o de amanhã, e o de eternamente. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Ele é eterno. Então, irmãos, estejam com ouvidos atentos, irmãos. Estejam com ouvidos atentos. Atento ao conselho dos pais. Atento ao conselho dos irmãos. Não sejam negligentes, irmãos. Temos uma carreira, irmãos. Temos uma carreira proposta. Temos uma carreira, essa carreira tem obstáculos. Mas, irmãos, o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, irmãos. E Ele, irmãos, é que vai nos apresentar lá no final, irmãos. É o Senhor que vai nos conduzir a essa perfeição. Nós precisamos ir a Ele. É em Cristo, irmãos. Sem o Senhor, irmãos, vamos ser presas fáceis. Sem o Senhor, vamos experimentar ansiedade, derrotas, sofrimento, angústia. Mas a paz de Deus é uma paz que excede a todo entendimento, irmão. A corrente do mundo pode estar numa direção. O Senhor te manda ir para outra. Vai, irmão. O Senhor não anda conforme o curso desse mundo. Não siga o curso desse mundo. O curso desse mundo vai te levar a um precipício. Vai te levar a um buraco. Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor vai nos levar a uma glória. O Senhor vai nos levar aos lugares celestiais nele, irmãos. Essa é a condução do Senhor. Vai nos levar a uma maturidade nele. Portanto, irmãos, não embarque nesse mundo, irmãos. Não embarque nesse mundo. Mas, irmãos, andamos na corrente do Espírito, irmãos. Se a corrente do Espírito, irmãos, aí se mover aqui, quero estar junto, irmãos. Talvez eu possa nem estar entendendo. Talvez para mim eu não possa nem estar entendendo, mas eu quero estar junto. Porque eu entendo que o Senhor está no meio dos irmãos. Então o Senhor fala. O Senhor vai se revelar. Então eu quero estar junto. Mesmo não entendendo, às vezes o que o Guilherme falou hoje eu não entendi nada. Talvez o que o Adilson falou, eu entendi meio quilo, mas eu quero estar junto. Estou pegando isso com bastante exemplo, tá, Adilson? Perdoa aí. Mas, irmão, estejamos juntos, irmão. Irmãos, estejamos juntos. Essa é a nossa guarda, irmãos. Essa é a nossa segurança. O Senhor é que vai nos manter de pé, irmãos. O Senhor é que vai nos manter de pé. Voa, que já gostou. Igual do relógio do Tancredo aqui, que a gente chega quanto tempo a gente está falando. Ele me dá uma limitação aqui. Queria ler só, pegar mais um texto aqui. Cheguei à metade do que eu queria falar, tá bom. Meio quilo tá bom. Ele fala o 11, ele fala assim, ó. Revestidos, pois, de toda a armadura de Deus. 6:11. Efésios 6:11. Pode ler? Ele fala, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Irmãos, temos uma firmeza na fé, irmãos. Precisamos estar convictos da nossa fé, que um dia mal vai vir, irmãos. Agora, o que eu creio? Sei lá, eu estou aqui no meio dos irmãos porque é legal. Tem meus amigos, meu pai. Irmãos, o mundo vai pedir razão na nossa fé lá fora, irmãos. O mundo vai pedir razão na nossa fé. E aí, irmãos? O que temos, será que temos guardado aquilo que o Senhor tem nos dado? Quem é Deus? Domingo de manhã, antes de ir para a reunião, bate o moço lá na porta, começa a falar que Deus não é Deus, que é uma força ativa. Aí você fica confuso. Ué, como é que é isso? Você não tem firmeza nenhuma naquilo que você crê. Você só está ali, mas você está, mas não está. Você não tem firmeza, aí você começa a ser levado por outro de doutrina. Irmãos, precisamos ter firmeza naquilo que temos ouvido, irmãos, que temos crido. Precisamos ter firmeza, irmãos. Porque o mundo vai pedir razão na nossa fé, lá no colégio, na faculdade, no trabalho. O mundo vai pedir razão na sua fé, e aí? Não, você é crente? Sou, e aí? Não, sou crente. Por quê? Não, eu sou crente, desde pequeno. Irmãos, isso é toda hora, irmãos. Isso é toda hora. Eu estou falando assim mesmo, mas, irmãos, isso é todo dia, toda hora, irmãos. O camarada senta do teu lado no ônibus, aí começa a falar com você, fala que é espírita, você fica até meio assim de falar que é crente. Não vou falar que sou crente, não. Se eu falar que sou crente aqui, o moço vai me confundir todo. Irmãos, essas situações aparecem toda hora. A nossa fé é questionada lá fora a todo instante, irmãos. A todo instante. Precisamos ter convicção daquilo que temos crido, irmãos. Precisamos ter firmeza. Apologia ao Senhor. Apologia da nossa fé, aquilo que temos crido. Ou não temos crido em nada? Ou estamos aqui por estar, irmãos? Os irmãos têm falado, os irmãos têm ensinado. Uma pergunta: quantos aqui anotou os textos que eu falei? Se eu perguntar, vocês vão lembrar? Quantos aqui pegam a palavra em casa e ruminam? Não, vou ver o que o Guilherme falou, de repente o Guilherme pode ter falado alguma coisa assim, então o Senhor pode me dar mais luz. Os irmãos falam, irmão, a gente não dá crédito. Quanto o irmão Sérgio, Adilson, os irmãos têm falado, Násio. Irmãos, e aí? O que isso gerou em nós? Guardamos a palavra no nosso coração? Não, guardei no coração, está tudo guardado. Tu pergunta, ficam olhando para a cara do... Tu faz aquelas reuniões de ruminação que o Odilson faz, aí ficam empurrando para o outro. Não, fala tu. Não, fala tu. Ninguém quer falar, irmão, por quê? Por que não quer falar? Não, fala você. Não, eu não vou falar, não. Não, mas eu não sei. O irmão acabou de falar. O que temos ouvido, o que temos guardado no nosso coração, irmãos? A nossa fé vai ser questionada lá fora, irmãos. O Deus que servimos está sendo banalizado e marginalizado lá fora, irmãos. E precisamos ter uma convicção, precisamos conhecer o verdadeiro, irmãos. Precisamos conhecer o verdadeiro. Tem um falso lá fora sendo ministrado, irmãos. Tem um falso evangelho. Está cheio de complicação aí fora, irmãos. E a gente está aqui brincando. Não. Estou na minha... Os jovens que estão querendo ir para... Irmãos, que estão querendo sair para evangelizar, nós vamos para o campo do inimigo, irmãos. Vamos se deparar com ele em situações. E qual é a razão da fé de vocês? Se questionarem a razão da fé de vocês, vocês não podem dizer, Adilson, Sérgio, cadê se os irmãos não estiverem por perto? Irmãos, precisamos ter convicção daquilo que cremos, irmãos. Precisamos ter firmeza. Irmãos, precisamos reter aquilo que os irmãos
que o Senhor tem falado através dos irmãos. Precisamos dar crédito. Não é uma brincadeira, irmãos. Os irmãos têm nos preparado para uma batalha, irmãos. Uma guerra dia a dia. Não é brincadeira, irmãos. Isso aqui não é uma brincadeira, isso é uma realidade. Essa guerra é real. Ela não é uma guerra fictícia, não, é só nos céus. E Miguel está lutando. Irmãos, essa guerra é aqui na terra dia a dia. Ela é diária. E o que temos guardado do Senhor, irmão? O que temos guardado? De verdade que temos guardado, sabe? Poxa, eu vi os irmãos durante 20 anos, meu caso. E aí, Guilherme? Eu tenho um caderno até hoje, com ministrações do Clécio, do Roger, do Sérgio. Muitas das vezes esse caderno me ajuda muito, até me amarelar, tá cheio de traça lá, coitadinho. Tá até meio ruim de entender algumas coisas. Mas, irmãos, isso é segurança para mim, sabe, irmãos? Eu tenho isso como ouro em pó. Que quando eu tenho alguma dúvida, o Espírito fala, me lembro, aquilo que o Senhor me traz à memória, eu vou lá naquele caderninho, que rapaz, o irmão Clécio falou da tricentralidade concêntrica, falou de Deus, o irmão Sérgio falou do corpo de Cristo e sua realidade, o Roger falou da apologia do Evangelho. Então você começa a pegar o texto, o Senhor começa a te dar luz. Irmãos, essas são as nossas armas. Ok, quando estou falando na reunião, na última reunião, se eu for perguntar aqui, eu não vou nem perguntar, irmãos. Vai ser isso aqui, vai ser um silêncio. Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. Vamos dar crédito à palavra de Deus, irmãos. Vamos dar crédito à palavra de Deus, porque ela é que vai nos guardar no dia mal, irmãos. Ela é que vai nos guardar no dia mal. Eu torno a falar, o dia mal é todo dia. Ela que vai nos guardar todo dia, irmãos. Não vai nos guardar amanhã, ela nos guarda todo dia. A eficácia dela é eterna, irmão. Ela não teve uma eficácia maior no passado, nem hoje, nem no futuro. A eficácia dela é eterna. Irmãos, eu vou ficar por aqui. Mas que os irmãos possam estar essa questão. A couraça da justiça fala de reter a verdade. Que quando você pega a couraça pega um soldado romano e você vestia ele, o que segurava toda a sua armadura era a couraça. Essa couraça fala da palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta, ela é que sustenta todas as coisas, irmãos. Precisamos pegar o Evangelho de paz, calçar a sandália do Evangelho de paz, o capacete da salvação. Irmãos, a salvação é um assunto talvez muito pouco compreendido no Evangelho. Tem irmãos que estão presos nessa questão de salvação. Hoje estão salvos, sai de casa salvo, quando volta está no inferno. Se a gente entra nesse negócio, a gente fica preso e não avança no Evangelho, irmão. Fica preso na questão da salvação, porque não conhece a justificação, não conhece aquela questão da couraça da justiça, a justificação de Deus, a questão da salvação. Então fica preso e não consegue prosseguir no Evangelho. Vive um Evangelho de sofrimento, irmão. Que hoje ele está salvo, acordou salvo. Foi trabalhar, pecou e está no inferno. Se morrer nessa situação, ele está perdido. Irmãos, ele fica preso na questão da salvação, não consegue avançar. Isso precisa ser compreendido. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz Hebreus, apta para como a espada de 2 gumes, apta para discernir a mente,
os pensamentos, divide a alma do corpo. Irmãos, juntas e medulas, precisamos manejar bem a palavra de Deus, irmãos. Precisamos ser bons soldados do Senhor. Irmãos, os irmãos, vamos para o campo do inimigo, irmãos. Nós vamos fazer algo, talvez, como o irmão Sérgio falou, os irmãos do Rio nunca fizeram. Nós vamos direto ao campo do inimigo, irmãos. Vamos sair dessa passividade, dessa conformidade, que é muito dessa comodidade, que é vir para a reunião, ouvir uma boa palavra, toca um louvor, se alegra. Vamos para o mundo, irmãos. Resgatar almas da mão do inimigo. Vamos direto para o campo do inimigo. Irmãos, vamos atacar, mas também seremos atacados. Não pense você que isso é uma brincadeira. Não leve isso como, não, vou sair de casa, vou viajar com os irmãos. Irmãos, não é isso. Não entre de qualquer maneira. Temos um adversário. Temos um adversário. Esse adversário, ele, como diz Pedro, ele brama como leão. Os irmãos vão direto para o campo do inimigo. Que o Senhor possa fortalecer os irmãos, sabe? Que o Senhor possa fortalecer o homem interior dos irmãos. Que o Senhor possa fortalecer a mente dos irmãos, sabe? Que o Senhor possa guardar a família dos irmãos. Guardar os irmãos na escola, no trabalho. Porque, irmãos, o diabo vai se levantar. Ele vai se levantar, mas o Senhor é por nós, irmãos. Como diz ele, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a nossa vitória, irmão. O Senhor é a nossa vitória. O ID é uma determinação do Senhor. Nós vamos estar cumprindo o que o Senhor está falando. Por isso nós estamos confiando no Senhor, irmãos. Nós confiamos no Senhor. Não confiamos na experiência dos irmãos. Não confiamos no que os irmãos já fizeram. Mas confiamos no Senhor, na vida de cada um dos irmãos. E é esse Senhor que sabe, irmãos, que vai libertar, sabe, os cativos e os oprimidos. Isso é o ídolo do Senhor, irmãos. Anunciar as boas novas do Evangelho. Essas boas novas não é só para mim, para os irmãos. Irmãos, é muito fácil servir o Senhor aqui, irmão. É muito fácil, eu posso mostrar o que eu não sou, Guilherme bonzinho. Mas, irmãos, expressamos o Senhor lá fora, no mundo, como bom aroma de Cristo, irmãos. Como bom aroma de Cristo. Acredito eu que essa seja a maior pregação do Evangelho. O fluir de Deus em nós, o expressar de Deus em nossas vidas. Acredito eu que vale mais do que muitas palavras. É isso que a criação espera, a manifestação do Espírito de Deus. Geme, está gemendo, está sofrendo, aguardando essa manifestação. Nós vamos ficar por aqui. Queria ter uma palavra de oração com os irmãos. Senhor, nós te louvamos. Que o Senhor possa estar iluminando os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, Senhor. Para que possamos compreender, Senhor, o Teu propósito para conosco, Senhor. E responder a esses chamados, Senhor. Por isso, ajuda-nos. Conduza-nos em toda a verdade, Senhor. Conduza-nos em toda a verdade. Senhor, dependemos do Senhor. Senhor, declaramos que sem a Sua presença não queremos prosseguir. Queremos avançar contigo, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Que temos a declarar ao Senhor que eis-nos aqui. Somos, Senhor, de lábios impuros. Mas, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Faça conforme a Tua vontade em nós. Avança com o Teu propósito em nós, Senhor. Senhor, quebra todas as amarras que nos prendam no mundo, Senhor. Senhor, quebra todo o sofisma do diabo na nossa mente. Senhor, ajuda-nos. Queremos o Senhor. Senhor, temos pouca força, Senhor.
mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa condição. O Senhor é a nossa vitória, Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado. Porque em Ti somos sempre conduzidos em triunfo, Senhor. O Senhor é a nossa vitória, Senhor. O Senhor é a vida que vence. Por isso, muito obrigado, Senhor. Agora pedimos que nos conduza em toda a verdade, Senhor. Senhor, dá-nos responsabilidade com a Tua palavra. Dá-nos responsabilidade com o Teu propósito, Senhor. Senhor, queremos a Ti, Senhor. Queremos a Ti. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E reconhecemos a nossa insuficiência. Mas exaltamos a Tua suficiência, Senhor. Exaltamos a Tua obra, a Tua pessoa. Senhor, ajuda-nos. Por misericórdia e graça, Senhor. Por compaixão. Queremos a Ti. Queremos o Senhor. Amém.